Olá! Interpretar um texto numa prova de concurso parece uma coisa simples, né? Mas a verdade é que existe um verdadeiro abismo entre só ler o texto e, de fato, acertar a questão. E é por isso que, nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nas técnicas que realmente definem quem é aprovado. Pois é, a grande diferença não está na sorte de jeito nenhum, está no método. E o que a gente vai fazer aqui é exatamente isso, dominar o método. Aquele que separa quem passa de quem, infelizmente, fica pelo caminho. Bom, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai diferenciar o que é compreensão e o que é interpretação. Depois vamos ver como que se lê nas entrelinhas do jeito certo. Aí a gente passa pelos 3 erros clássicos que todo mundo tem que evitar, algumas técnicas avançadas de prova e, claro, no final vamos aplicar tudo isso na prática com questões. Então vamos lá. Tudo começa por aqui, pessoal. Compreensão e interpretação, muita gente acha que é a mesma coisa. Só que na hora da prova, entender a diferença crucial entre as duas é o que vai decidir se uma questão entra para a conta dos acertos ou dos erros. Vamos começar pela compreensão textual. Pensa assim, é a análise do que está escrito, preto no branco. São as informações que estão ali, na superfície do texto. A resposta está literalmente ali. Se o enunciado diz, de acordo com o texto, segundo o autor, é um sinal claro. O examinador usou o texto para perguntar, então a resposta só pode vir do texto. Já a interpretação textual, bom, aí o buraco é mais embaixo, a gente vai mais fundo. É a busca pelo que se pode concluir a partir do texto, sabe? Aquelas informações que estão nas entrelinhas. Quando o comando é infere-se que, ou o texto permite concluir, é hora de interpretar. Então, para resumir de forma bem clara, a grande diferença está entre o que o texto diz explicitamente e o que ele sugere de forma lógica. Compreender é pegar a informação que está na superfície. Interpretar é ir mais fundo, é decodificar as pistas que o autor deixou pelo caminho. Beleza, vamos ver isso na prática com um exemplo bem simples. Olha só essa frase. Ela é perfeita para a gente ver essa diferença em ação e entender como uma única sentença pode levar a conclusões, umas válidas e outras totalmente inválidas. E aqui, tá o pulo do gato. A parte da compreensão é fácil, né? O trem partiu antes. Ok, isso tá claro. Agora, a interpretação de que o personagem perdeu a viagem, isso tá inválido. Por quê? Porque o texto não diz isso em lugar nenhum. Mas, olha que interessante. Por que é válido dizer que o personagem desejava chegar antes? Pensa comigo, se a partida do trem não fosse importante, para que mencionar o trem? A própria frase só existe porque a chegada a tempo era o objetivo. Essa é a pista, essa é a inferência correta. Certo. Então como é que a gente faz para ler nas entrelinhas do jeito certo, sem inventar moda? O segredo todo é encontrar as pistas que o próprio autor deixou lá no texto. E essas pistas têm nome. São os pressupostos. São palavras ou expressões que funcionam como a chave secreta para destrancar as interpretações corretas. É nelas que a nossa conclusão precisa se agarrar. Não é achismo de jeito nenhum, é pura técnica. Quer ver um exemplo? Se liga nessa frase. A palavra-chave aqui, o pressuposto que muda absolutamente tudo, é a palavra até. Ela carrega uma quantidade enorme de informação que não está escrita. E olha só o poder disso. A palavra até, sozinha, permite que a gente tire 2 conclusões lógicas que não estão escritas em lugar nenhum. Se até eles foram contra, isso imediatamente nos diz 2 coisas. Primeiro, que outros grupos já eram contra antes deles, e segundo, que não era o esperado que esse grupo específico fosse contra. Tudo isso em uma única palavrinha. Muito bem. Saber o jeito certo de interpretar é metade da batalha. A outra metade, claro, é conhecer as armadilhas para poder desviar delas. E os examinadores adoram usar esses erros para criar as alternativas erradas. São basicamente 3. Contradição, redução e extrapolação. A contradição é a mais fácil de pegar. É dizer o contrário do texto. A redução é perigosa. Ela pega um pedacinho e ignora o resto. Mas a extrapolação, essa é a mais traiçoeira de todas. Sabe por que a extrapolação é a mais perigosa? Porque ela usa a nossa própria lógica, o nosso conhecimento de mundo contra a gente. A pessoa erra, mas erra de um jeito que parece fazer todo sentido. Só que faz sentido no mundo real, não no texto da prova. E aí a gente volta para o nosso primeiro exemplo. Afirmar que o personagem perdeu a viagem é extrapolação pura.
É uma suposição totalmente lógica, com base na nossa experiência de vida, mas ela não tem nenhuma zero evidência dentro da frase original. O texto é o limite, sempre. Ok, agora que a base está sólida, vamos para algumas técnicas mais avançadas. Daquelas que realmente dão uma vantagem, economizam tempo e dão segurança na hora de marcar o gabarito. Adotar esses hábitos pode aumentar, e muito, a velocidade e a precisão. Ler as alternativas primeiro, por exemplo, já direciona o foco. E outra coisa, fique de olho em palavras como sempre, nunca, todos. Elas são generalizantes e muitas vezes tornam uma alternativa incorreta. E tem mais. Entender o tipo de texto também dá um contexto crucial para a interpretação. Uma charge, por exemplo, está sempre ligada a um fato recente, específico. Já um cartoon geralmente traz uma crítica mais ampla, que pode ser entendida em qualquer época. Essa distinção já direciona o que se deve procurar. Tudo bem, a gente já viu bastante teoria. Chegou a hora de colocar tudo isso para funcionar, analisando uma questão no estilo que cai na prova. Imagina um texto que descreve o programa ProErd de forma bem geral. Ele diz basicamente que o programa leva policiais para as escolas para conscientizar crianças e jovens. A informação é essa, direta e objetiva. Aí, uma alternativa da prova poderia perguntar se é correto afirmar que o público-alvo é especificamente a juventude em situação de risco. Parece lógico, não parece? Faz sentido com o que a gente sabe do mundo. Mas a pergunta de ouro é, isso está no texto? E a resposta é errado. O motivo? O erro clássico de extrapolação. O texto menciona escolas, menciona jovens, mas em lugar nenhum ele usa o termo situação de risco. Concluir isso é usar o conhecimento de mundo, e não a informação que está de fato no texto. O examinador sabe que muita gente vai cair nessa armadilha. Então, no fim das contas, tudo se resume a esta pergunta. Daqui para frente, a leitura vai ser só uma atividade passiva de passar os olhos pelas palavras ou vai ser uma verdadeira decodificação estratégica? A escolha pode ser a diferença entre a aprovação e mais um ano de estudos. Se gostou, curte e compartilhe este vídeo e se inscreva no canal Professor LLM, vídeos didáticos sobre os mais diversos assuntos.